E aí galera, beleza? A gente vai fazer alguns comentários, expor nossa opinião nacionalista. O canal WW trouxe 3 economistas, né? E aí, lembrando que esse canal também antigamente era patrocinado pela XP Investimentos, não sei se ainda é, mas já tem um patrocínio de instituições financeiras. Então eles trouxeram 3 economistas ligados à área financeira e alguns ligados a segmentos, né? Então a gente vai ouvir e aí a gente vai expor a nossa opinião e tentar esclarecer o máximo, né? O que cada um está falando aí e sempre expondo a nossa opinião, tá bom? Vamos lá? Só deu pausa aqui que parou um caminhão gigantesco aqui na porta. Vamos tentar entender o que é que vem agora. Então tem um peso forte em economia, mas também muito em política, essa edição do painel WW. Para isso nós temos, como sempre, 3 convidados. Eu começo a apresentação dos nossos participantes pelo Sérgio Vale, ele é economista-chefe da MB Associados. É uma consultoria que tem um foco muito forte no agronegócio. Está conosco também Luiz Fernando Figueiredo, ele é sócio fundador da Mauá Capital, foi diretor de política monetária do Banco Central. Nosso terceiro participante é Carlos Caval. Como é que eu vou? Carlos Caval, economista-chefe do Banco Safra, e ele foi secretário do Tesouro Nacional. Sérgio Vale, vamos? Bom, antes de começar, vocês viram que os 3 são ligados à área financeira, né? Ao mercado financeiro. Um é ligado ao agronegócio, tem o foco, o trabalho dele no agronegócio. Os outros 2 são ligados a investimentos e a bancos. E os 2 têm uma coisa em comum. Os dois últimos já trabalharam na máquina pública, né? Já trabalharam na política, principalmente dentro da área econômica, né? Um trabalhou no Tesouro, o outro no Banco Central. Então a gente tem que já entender isso, que no Brasil acontece isso, é comum no Brasil, que esse trânsito entre privado e público, principalmente nessas áreas sensíveis, que são áreas a área monetária, a área do Banco Central. Então o cara uma hora é presidente do Banco Central, depois ele vai trabalhar num banco privado. Ou seja, esse tráfico de influência, se nós fôssemos um país sério, isso seria proibido e até crime, porque você está dentro da máquina pública, dentro do órgão, às vezes do órgão regulador, e depois você está ali no privado, de alguma forma, usufruindo aquilo que você aprendeu, aquilo que você desenvolveu dentro do meio público, né? E a gente vai analisar aí mais para frente que eles defendem exatamente o privado. Vamos pegar as coisas mais atuais, mais recentes. Essa pancada da Argentina, de que maneira isto mexe com o que parecia meio óbvio como agenda do governo Bolsonaro? Temos a reforma da Previdência, temos outras reformas aí para aproveitar. Isto mexe ou não mexe com o que era uma agenda mais ou menos consensual? Acho que no caso da Argentina tem 2 impactos possíveis para a economia brasileira, né? Um na economia em si, que a gente na verdade está vendo desde o final do ano passado. A Argentina já começou a entrar em crise quando teve a desvalorização em abril de 2018. Na sequência ela começou a entrar em recessão. Nessa desaceleração final de 2018 a gente também começou a ser muito afetado, especialmente a indústria automobilística. Pegou muito 4º trimestre, 1º trimestre, um pouquinho ainda do 2º agora. Então assim, já teve esse efeito lá atrás e agora a gente tem uma segunda rodada desse efeito, que é a crise que veio. Ou seja, o primeiro efeito do Macri, que é a crise, que é a inflação que teve, e nesse segundo semestre, nessa última 2018, que eles falam que afetou a indústria automobilística do Brasil, né? Lembrando que a gente não produz, não tem carros no Brasil, nós não fabricamos um carro nacional, porém nós temos a expertise de montar. Então todas as fábricas que existem aqui são estrangeiras, só que a gente monta aqui no Brasil e vende para
faz uma intermediação, digamos assim, e vende para a Argentina. E a Argentina em crise deixa de comprar os veículos que são fabricados aqui no Brasil, e isso gera um problema interno aqui também. E agora por conta da perspectiva de eleição do Alberto Fernandes na Argentina. Então, assim, tem um risco da recessão na Argentina se acelerar nesse segundo semestre, a gente ser afetado adicionalmente na economia brasileira, na atividade, por conta disso. Então, assim, o PIB que a gente tem falado, 0,8, 0,9, pode ser que você tenha uma dentada, tenha aí uma possibilidade, por conta da Argentina, a gente ter uma queda adicional nessa taxa de crescimento. Culpa de los hermanos. E tem um segundo ponto que a gente precisa acompanhar, e aí vai ter que ver como é que vai ser o comportamento entre o Bolsonaro e o Alberto Fernandes, que aí entra na parte política de como vai ficar a agenda do acordo comercial com a União Europeia, do Mercosul, tendo um presidente como o Bolsonaro, que tinha muito diálogo com o Macri e que está sinalizando que vai ter um diálogo mais falho com o Alberto Fernandes, que de fato... O Alberto Fernandes chamou o Bolsonaro de misógino, racista e homofóbico. Então esse diálogo vai ser complicado. Bom, enfim, foi... Então, aqui ele fala sobre a eleição, já falando sobre as eleições na Argentina. Então ele está falando que o candidato da oposição na Argentina não é claramente favorito para o mercado, então a bolsa caiu lá, o mercado, entre aspas, esse mercado aí invisível, deu o recado que ele não é bem-vindo. Engraçado que o Macri, que era liberal, que era totalmente do mercado, estava afundando a Argentina, que ele acabou de falar. E ele acabou de completa falando que esse novo candidato, o futuro presidente da Argentina, não é bem-vindo pelo mercado, e isso pode causar problemas para o Brasil. Inclusive, o diálogo com ele, com o Bolsonaro, não foi tão bom. E aí o repórter, né, fala que ele chamou o Bolsonaro de misógino, racista, e esquece de citar, deveria ter a obrigação de citar as duas partes, de citar que o Bolsonaro chamou ele de cocô, de bandido, de comunista, etc, etc, etc. Ou seja, passando a mão na cabeça do Bolsonaro e do governo bolsonarista e dos seus assessores, né, dos seus ministros que estão ligados a esses caras aí, do sistema financeiro. Se a Argentina entra no processo de recessão, a nossa agenda vai ter que ser refeita. Olha, e aí ele pergunta para o outro economista. Ela estava muito clara já. O problema é que ela vai sendo desvendada aos poucos, porque como é uma agenda que vai tomar conta de vários privilégios, várias questões que estão arraigadas no Brasil, precisa primeiro passar a reforma da Previdência. Não vamos juntar inimigo antes da hora. Então vai vir uma agenda após a reforma da Previdência, podemos chamar de qualquer nome, vou chamar de choque de capitalismo. Ou seja, é uma agenda muito forte na direção de liberar a nossa economia, em várias frentes. Mas ela, de novo, ela vai sendo assim, aberta ao longo do tempo. A questão da gente. Engraçado que ele já começa falando sobre a gente já implementar e aprovar em definitivo a reforma da Previdência. Ou seja, para eles é um ponto fundamental a reforma da Previdência. Segundo, eles falam sobre a redução de privilégios. E aí quando você fala em privilégios, parece que eles estão lutando contra o alto escalão do Brasil, né? Os poderosos do Brasil. E não é isso, né? A gente vai ver que não é isso, essa parte de privilégios aí, meramente uma cortina de fumaça para tirar direito de trabalhador, direito de aposentado, etc, etc, etc. E o choque de capitalismo que eles falam é simplesmente abrir nossa economia e vender nossos ativos para que o mercado financeiro venha, compre tudo e especule da melhor forma que achar necessário, né? A Argentina, ela é gravíssima, né? Quer dizer, o que aconteceu só com a perspectiva, embora a chance seja bem grande, né?
Mas só com a perspectiva desse governo... Está metendo pau no possível Kirchner presidente. de novo, né? Cristina Kirchner de novo, ganhar, a Bolsa já caiu 40%, o câmbio depreciou uma barbaridade, o Banco Central teve que subir os juros. Vai ser um desastre para o país. Ou seja, com o Macri lá, que era o queridinho do mercado financeiro, a Argentina chegou a ter 50% de inflação no mês. Pediu dinheiro para o FMI, etc, etc. Tava um caos. Isso eles não comentam. Aliás, eles vão comentar aqui daqui a pouco. Isso se confirmar, que é muito provável. Do ponto de vista... Os analistas políticos argentinos consideram irrecuperável a vantagem demonstrada pelo peronismo na sua versão kirchnerista nessa última rodada de intenção de voto. Então, não valendo milagre, né? Então, do ponto de vista econômico, de curto prazo, tem um impacto ruim para a gente, é muito chato, nós temos uma relação grande com a Argentina. Agora, eu acho que, por outro lado, do ponto de vista político, não é ruim, é bom, porque mostra o desastre que é essa política que se colocou no Brasil e deixou o Brasil na situação que ele chegou até hoje, até o início, vamos dizer, do governo Michel Temer, que tentou melhorar o lado econômico, fiscal, etc. Você está dizendo o populismo fiscal irresponsável. Exatamente. Que é a característica do kirchnerismo. Isso, porque o que vai acontecer, como o mercado, como o mundo vive de expectativas, né, de percepção sobre as coisas, a percepção é que a Argentina vai para o buraco. Então, o que acontece é que ela vai para o buraco mais rápido, né? E ela indo assim tem um impacto na nossa economia real, sem dúvida, que é muito ruim para nós. Por outro lado, fica mais fácil você aprovar políticas no campo econômico liberais. Aqui é importantíssimo isso, ou seja, ele comentou aqui exatamente o que eu acho que o mercado, esse mercado pensa. Ele acabou de falar que a gente vai ter um impacto, se a Argentina for para o buraco, a gente vai ter um impacto na economia real ruim, péssimo, né? Ele falou. Economia real é o que você faz aí, trabalhando no supermercado, na fábrica, no comércio, você tem sua loja de carro, isso é economia real, né? Que você vende um produto real. E esses caras aqui, eles não são da economia real, eles são da economia especulativa, certo? Que é da economia financeira, ou seja, eles não produzem nada, simplesmente eles trabalham com dinheiro em cima de dinheiro. E para ele é bom, porque como vai afundar lá a Argentina e de quebra vai prejudicar a nossa economia real, os impactos disso vão fazer com que aprove essa liberação das emendas, ou seja, da Previdência, de todos a pauta da reforma previdenciária, da reforma fiscal, que vai fazer com que tudo isso entre de goela abaixo, porque o povo vai ficar com medo. E dane-se a economia real, entendeu? O importante é que passe aquilo que interessa ao sistema financeiro. Quer dizer, vamos fugir dessa história, porque olha o que acontece com essa história. Eles estão voltando a uma história, olha o que está acontecendo. Interessante a previsão a qual o Luiz Fernando se dedicou agora. E sempre admiro quando as pessoas se arriscam a fazer uma previsão. Você acabou de fazer uma. Sim. Você diz o seguinte: esse é um acontecimento de grande relevância. Aí o repórter vai lá e aplaude, né? E fala: puxa vida, você fez uma previsão aí e isso vai trazer uma repercussão grande, né? Olha, o repórter admirou a coragem do analista. Não há dúvidas, como o Sérgio Vale já havia mencionado, do impacto negativo na nossa economia. Isso qualquer um enxerga. Nosso principal mercado exportador, os caras vão pro buraco, a gente um bom pedaço a gente vai junto também, junto no sentido que nos afeta. Agora, a sua previsão política é a seguinte: diante do tamanho desse desastre que se prenuncia, isto é um reforço à necessidade da gente aprovar reformas que nos tirem do caminho que os argentinos aparentemente querem, por decisão própria, trilhar. Carlos Cabral. Então, exatamente isso. Eu acabei de falar, ele falou em outras palavras, ou seja, ou a gente aprova a pauta liberal que eles querem, ou a gente eles vão mostrar, tá vendo a Argentina lá tá se afundando?
não foi porque o Macri destruiu lá a Argentina também com a política liberal, que ele vai citar aqui daqui a pouco, mas é porque a Kirchner, o deputado da Kirchner, o presidente da Kirchner vai assumir. Então o cara pega a bomba na mão e vai virar um problema, né? É engraçado que o Bolsonaro assumiu faz 7 meses e não tem responsabilidade. Quem é culpado é o governo do PT ainda, que tem razão. E agora o presidente da oposição vai assumir na Argentina e ele já é responsável pela crise, pelo buraco que a Argentina vai se enfiar. Poxa vida. Por quê? Porque o mercado ele vai te tirar. Você não quer fazer o que eu quero? Ele simplesmente apertam o pescoço num país frágil como é a Argentina, né? E independente se prejudica o Brasil ou não, eles vão enforcar para que não percam o peixe, a galinha dos ovos de ouro, que é o nosso Brasil. Vamos ver o outro economista. Concordo inteiramente com Você acha que ele vai o discordar? Sérgio. O impacto econômico é relevante, bastante relevante, mas na linha do que o Luiz Fernando acabou de colocar, eu iria até um pouco além. Eu acho que é muito provável, né, que, configurada aí a vitória de Alberto Fernandes como inevitável, ele tenha que, a partir de agora, moderar o seu discurso, adotar um discurso mais pragmático. Hoje ele já deu sinais nessa direção, porque senão ele vai estar literalmente ateando fogo às próprias vestes. A situação Ou seja, o que dá para entender aqui é que se você tem um político que vai contra o sistema que eles defendem, é boicote e simplesmente eles vão pressionar de forma com que eles possam até destruir a economia do país. Essa é a política neoliberal. Então vamos continuar ouvindo. da Argentina ela é muito semelhante, William, ao que nós vivemos no Brasil em 2002, né? Quando Lula despontou nas pesquisas, né? Nós tínhamos um governo reformista que tinha um acordo com o FMI, quer dizer, a situação não era ideal. Aliás, o Luiz Fernando estava lá no Banco Central, guiou o Brasil nesse momento tão difícil e levou a um pragmatismo, né, a carta aos brasileiros, como todos nós sabemos, e a saída da crise. A Argentina está sob o maior programa de recuperação da história de 2050. Essa carta aos brasileiros não foi aos brasileiros, né? Para quem sabe, essa carta que o Lula fez foi para eles, do mercado financeiro, se comprometendo, vendendo a alma lá, para que não mexesse nos privilégios que eles tanto querem destruir dos pobres, né? 56 milhões de dólares. Não é a mesma coisa, não é a mesma situação que Cristina Kirchner pegou quando ela entrou na presidência lá atrás. Era muito melhor, a situação se deteriorou com a política dela. E em que pese que o presidente Macri também cometeu erro, uma política muito gradualista, hoje a situação de fato ela é muito limítrofe. Então eu acho que se houver um contágio, provavelmente vai ser das políticas, vamos dizer, de responsabilidade fiscal que o Brasil hoje pratica e que a Argentina vai ter que continuar praticando, senão ela não vai mais ter o apoio do FMI e irá para o default, inevitavelmente, né? Que já deu o maior do século. Pois é, seria uma repetição de um default num período de tempo muito curto, seria catastrófico. E acredito que isso, o efeito demonstração que nós temos de um vizinho tão próximo indo por esse caminho, vai, na verdade, a meu ver, só pode contribuir positivamente para a nossa agenda de reformas. Há um argumento interessante que permeia. E aqui ele volta a dizer que a crise lá, independente das consequências que venha a ter aqui, é benéfico para a agenda neoliberal do Paulo Guedes, né? E eles falam sempre sobre FMI, e se não arcar com a política, com essa política de controle de gastos, etc. Isso se baseia muito, em grosso modo, ao Serasa SPC, ou seja, se está devendo aqui, você não pagou, eles cortam seu crédito. E aí você fica sem capital.
E o dinheiro que tem lá, todo o sistema financeiro que tem na Argentina, vai boicotar a própria Argentina, né? Independente de nacionalismo lá, de patriotismo lá ou não, de um banco ser nacional ou não. Isso é dramaticamente terrível, né? As duas intervenções, a do Luiz Fernando e a do Carlos Cabal até aqui, Sérgio Vale, é que o exemplo da Argentina é tão horroroso, um eleitorado decide voltar para aqueles que ficaram claramente identificados, e não faz tanto tempo assim, com o tipo de política fiscal irresponsável que joga países no buraco. A palavra gradualismo surgiu ali na intervenção do Carlos, dizendo o erro do Macri foi ter implementado políticas de forma gradualista. Este é o erro do atual governo brasileiro. Olha, Então aqui é um ponto interessante, que eles falam que o erro do Macri lá, que é do time do Paulo Guedes, do Bolsonaro, que é esse time neoliberal, foi ter colocado as reformas de forma gradualista. Então, ou seja, colocado de pouquinho em pouquinho, implementado as reformas que eles querem ali. Isso é um argumento autoimune. Geralmente os neoliberais, esses caras, eles têm esse argumento autoimune, ou seja, eles implementam a política. Se não der certo, é porque não liberou o suficiente. É isso que ele está dizendo. Então ele deveria ter feito o quê? Chegado lá e ter empurrado todas as reformas, a agenda que eles têm neoliberal, esse consenso de Washington, né? Fracassado no mundo inteiro, que é imposto a países subdesenvolvidos, em goela abaixo da população. E se não for assim, ou seja, se a gente aprovar 99,9% da agenda neoliberal que eles querem, e o Brasil entrar numa recessão, é por causa do 0,1%. E aí você vai perguntar, mas se implementar 100%, vai ter a mesma crise, entendeu? Só que é uma coisa autoimune. É um argumento que ele se autossustenta. Você não deu certo porque você não liberou o suficiente. Não liberou o suficiente, não liberou o suficiente. Mas a 40 horas semanais é muito pouco, é uma burocracia. Então, por causa disso que a economia no geral quebrou. Sempre eles vão achar um argumento de não liberou o suficiente, por isso que não funcionou. Lembrando que esse sistema neoliberal não funcionou em lugar nenhum do mundo. É um sistema utópico que eles inventaram, né? É uma utopia que vem sendo repetido goela abaixo de todo mundo e não foi implementado em lugar nenhum do mundo. Nenhum. Os Estados Unidos aplicam o protecionismo, a Europa aplica o protecionismo, a